Um filho admite ter matado os próprios pais. Não nega os golpes. Ainda assim, diz que a decisão começou noutra pessoa, Sarah, a mulher com quem vivia. À volta dos dois havia uma banda de death metal, referências ao satanismo e um eclipse que oferecia aos jornais uma explicação perfeita. Só havia um obstáculo. Em tribunal, uma história impressionante vale menos do que uma história provada. Tojo recebeu a pena máxima. Sarah saiu absolvida. O que existia entre a confissão de um e a absolvição da outra? E quanto do chamado crime satânico de Ilhavo resistiu às provas? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Na tarde de 12 de agosto de 1999, Jorge Machado e Maria Fernanda foram encontrados mortos na casa onde viviam, em Val de Ilhavo. Jorge tinha 49 anos, era médico de clínica geral no Centro de Saúde de Ilhavo e uma figura conhecida na comunidade. Maria Fernanda tinha 48. A cobertura que se seguiria conservaria muito mais sobre o trabalho dele do que sobre a vida dela. Pelo menos os nomes e as idades impedem que desapareçam atrás da expressão que passou a defini-los, os pais de Tojo. Os homicídios tinham ocorrido durante a madrugada. A reconstrução do processo colocou o ataque a Jorge no andar superior. Maria Fernanda tentou chegar ao exterior, mas também foi atingida com golpes de faca. Não é necessário contar ferimentos para perceber a violência. O que aconteceu depois é mais revelador. Houve tentativas de limpar sangue, de incendiar os corpos e de fazer a casa parecer o cenário de um roubo. Alguns objetos de valor tinham desaparecido. À primeira vista, podia sustentar a ideia de assalto. O interior da casa contava outra história. Quem atacara o casal não fugira imediatamente. Permanecerá ali tempo suficiente para mexer na cena e fabricar uma explicação. Quando a polícia judiciária começou a separar o roubo verdadeiro do roubo encenado, a investigação aproximou-se da própria família. O automóvel das vítimas também fazia parte dessa encenação. Tojo viria a admitir que o utilizara depois dos ataques, procurando reforçar a aparência de fuga associada a um assalto. A tentativa de apagar vestígios teve o efeito contrário. Mostrou que o autor conhecia a casa, teve liberdade para circular nela e precisava de desviar a investigação. O cenário não apontava apenas para quem podia entrar, apontava para quem precisava que a polícia olhasse para fora da família. O filho das vítimas tinha 23 anos. Chamava-se António Jorge Machado, mas quase todo o país viria a conhecê-lo por Tojo. Era vocalista dos Agonizing Terror. Sarah Matos, a mulher com quem era casado, tocava bateria na mesma banda. O grupo fazia parte da cena underground, de death metal. Era uma atividade real na vida dos dois, não uma personagem criada depois dos crimes. Contudo, em poucas horas, a música deixaria de ser apenas contexto e passaria a ser tratada como possível explicação. Os Agonizing Terror já tinham gravado música e atuado no circuito português, incluindo em Barroselas. A banda existia como projeto musical antes de ser transformada num indício público. Depois dos homicídios, letras e amizades passaram a ser relidas à procura de um plano que ninguém tinha visto antes. Havia ainda uma coincidência impossível de ignorar. Na véspera 11 de agosto, a Europa observara o último eclipse total do Sol do Milénio. Eclipse, música extrema e um duplo homicídio cometido com facas davam ao caso uma aparência quase ritual. Antes de qualquer tribunal testar essa hipótese, ela já tinha tudo para dominar os títulos. Só que a primeira grande virada não viria de símbolos, viria do próprio filho. A 16 de agosto, 4 dias depois de os corpos terem sido encontrados, Tojo foi constituído arguido. Durante o interrogatório, confessou ter matado Jorge e Maria Fernanda e declarou que tinha agido sozinho. A polícia já sabia, finalmente, quem admitia ter usado a faca. O problema era perceber se aquela confissão encerrava o caso ou escondia a parte mais importante da decisão. Aceitar a versão integralmente significava concluir que a testemunha se enganara sobre as duas pessoas no automóvel, que a violência tinha sido praticada por um único homem e que ninguém o ajudara a planear ou a limpar a cena. Rejeitá-la exigia encontrar algo que ligasse outra pessoa aos crimes. A confissão resolvia o centro do caso, mas obrigava a investigação a provar qualquer passo que pretendesse dar para além de Tojo. A prova biológica reforçou a autoria. O perfil genético de Tojo foi identificado em vestígios de sangue recolhidos na cena e nas unhas das vítimas. Não existia apenas a palavra dele. A confissão encaixava
em elementos materiais que o ligavam diretamente aos ataques. Quanto à execução dos homicídios, a investigação tinha uma resposta. Quanto ao motivo e à eventual presença de terceiros, continuava a ter perguntas. Uma testemunha disse ter visto o automóvel da família perto das 6 da manhã, com 2 pessoas no interior. A violência e a movimentação entre diferentes zonas da casa também levaram investigadores e peritos a ponderar se um único agressor explicava toda a sequência. Havia ainda intervalos na cronologia apresentada por Tojo. Nenhum destes elementos provava a existência de um cúmplice. Eram suficientes para impedir que a confissão fosse a última palavra. A partir daí, cada pessoa próxima do casal podia encaixar numa hipótese sem encaixar necessariamente nas provas. A investigação recolheu amostras biológicas, comparou depoimentos e procurou perceber quem conhecia a casa e o automóvel. Foi nesse processo que 2 linhas diferentes começaram a crescer. A alegação de que Sarah estivera por trás da decisão e a suspeita de que outro amigo teria estado fisicamente no local. Foi nesse vazio que a investigação se voltou para o círculo musical do casal. 2 amigos estavam ligados a outra banda de música extrema. Entre os materiais analisados surgiam poemas, letras e correspondência com referências à morte. Algumas cartas eram escritas ou assinadas com sangue. Somados ao eclipse e às facas, esses elementos alimentaram a hipótese policial de uma liturgia de grupo. Para os jornais, o caso já tinha um nome: o crime satânico de Ilhavo. Ao mesmo tempo, existia uma pista menos vistosa. Tojo seria beneficiário do seguro de vida dos pais. O dado não provava, por si só, que tivesse matado por dinheiro. Introduzia, porém, uma possibilidade que competia diretamente com a narrativa ritual. Talvez a resposta estivesse num benefício concreto, não numa cerimónia oculta. Essa diferença só ganharia verdadeiro peso no fim do julgamento. Nos primeiros momentos da confissão, Tojo assumira tudo sozinho. A investigação continuou e a versão mudou. O autor material permanecia o mesmo, mas Sarah passou a ocupar outro lugar na história. Tojo começou a atribuir-lhe responsabilidade pela decisão, afirmando que ela o tinha pressionado a matar os pais. O homem que confessara 2 homicídios dizia agora que a ideia não nascera nele. Essa mudança não teve uma consequência apenas mediática. Sarah foi formalmente envolvida no processo e chegou a ficar em prisão domiciliária enquanto a investigação procurava sustentar a acusação. A medida mostrava que a hipótese era tratada com seriedade. Não resolvia a questão principal. Uma suspeita pode justificar a investigação e restrições provisórias sem ser suficiente para uma condenação. Mais tarde, ao falar publicamente sobre os crimes, deu à acusação uma formulação ainda mais perturbadora. Segundo Tojo, Sarah teria exigido aquilo como uma prova de amor. Ele continuava a assumir os ataques, colocava nela a origem e a pressão. Se esta versão fosse verdadeira, Sarah não precisaria de ter empunhado uma faca para ter participado no plano. Era uma virada poderosa. Também criava a pergunta que passaria a dominar o processo. Que prova existia dessa alegada pressão para além da palavra de Tojo? Sarah negou envolvimento. Em tribunal, sustentou que o marido tinha planeado e executado os homicídios sozinho. Descreveu ainda uma relação marcada, segundo ela, por comportamentos possessivos e maus tratos. Essa era a versão de Sarah, tal como a prova de amor era a versão de Tojo. Nenhuma podia ser transformada automaticamente em facto. A diferença seria encontrada, ou não, em elementos exteriores ao conflito entre os dois. As buscas, os depoimentos e a correspondência podiam alimentar suspeitas. Não apareceu, porém, uma ordem escrita, uma testemunha do alegado acordo ou outro elemento independente que confirmasse a acusação central feita por Tojo. O processo podia demonstrar que ele matara os pais. Demonstrar que Sarah o conduzira deliberadamente até essa decisão era um problema muito diferente. Enquanto a acusação contra Sarah se formava, um terceiro nome entrou no centro da investigação. Nuno Lima era amigo do casal e estava ligado ao mesmo círculo musical. Quase um ano depois dos crimes, foi detido por suspeita de ter participado materialmente nos homicídios. Desta vez, parecia haver mais do que uma acusação pessoal. 2 amostras de ADN misto tinham produzido um resultado que o aproximava da cena. Se esta diferença entre suspeita e prova importa para si, deixe o seu like. Assim apoia o Arquivo Criminal. E é precisamente aqui
que uma única palavra científica começa a decidir o destino de Nuno: compatível. Uma das amostras fora recolhida na casa de banho, diante do lavatório. A outra, no interior da porta dianteira esquerda do automóvel das vítimas. Os locais pareciam importantes. A casa de banho podia estar ligada à limpeza de vestígios. O automóvel tinha sido usado depois dos crimes. O primeiro exame indicou que as misturas eram compatíveis com a presença conjunta das vítimas e de Nuno. Foi com base nessa leitura que Nuno acabou detido, em julho de 2000. Para dar investigação, os vestígios pareciam confirmar uma suspeita que os restantes elementos já alimentavam. O problema estava na forma como a conclusão laboratorial fora traduzida. O relatório apresentava possibilidades. Fora do laboratório, essas possibilidades começaram a ser tratadas como presença certa na noite do crime. Na linguagem comum, compatível soa a identificação. O relatório dizia algo mais limitado. Não excluía a possibilidade de os vestígios incluírem Tojó, Sara ou material biológico contaminante. Nuno e outro amigo tinham estado naquela casa cerca de um mês antes, circunstância que oferecia uma explicação possível para material deixado na habitação. A amostra do automóvel continuava a levantar dúvidas, mas dúvida não é identificação. A acusação interpretou o resultado como indicação de que Nuno estivera no local na noite dos homicídios. A defesa concentrou-se no salto entre aquilo que o laboratório escrevera e aquilo que a investigação concluíra. Se vários dadores continuavam possíveis, a compatibilidade não podia ganhar em tribunal a certeza que não possuía no relatório. Foi pedida uma nova perícia, acompanhada por um consultor técnico. O segundo exame voltou a identificar material biológico de pelo menos 2 pessoas. Desta vez, a conclusão foi explícita. Não era possível afirmar com segurança que Nuno fosse um dos contribuidores. A ciência não se mudara aos vestígios, mudara a precisão da pergunta e, com ela, o alcance da resposta. O novo exame não declarou que o material era de outra pessoa, fez algo menos espetacular e juridicamente decisivo. Retirou a segurança necessária para atribuí-lo a Nuno. Esta nuance explica porque o caso não pode ser contado como uma simples oposição entre ciência certa e ciência errada. O primeiro resultado fora mais amplo do que a leitura incriminatória que recebeu. O segundo tornou esse limite impossível de ignorar. O ADN que parecera colocar Nuno dentro da casa deixou de conseguir identificá-lo. A prova mais forte contra ele transformou-se na principal razão para não tratar a suspeita como certeza. E esta reversão preparou o julgamento. Contra 3 arguidos existiam 3 níveis completamente diferentes de sustentação. Contra Tojó havia confissão e vestígios materiais. Contra Sara havia sobretudo a acusação do marido e a leitura da relação entre os dois. Contra Nuno existia uma perícia inicial que perdera força quando foi repetida com maior cautela. O tribunal não precisava decidir qual história era mais dramática, precisava decidir se cada acusação tinha prova suficiente. Na fase decisiva do julgamento, em 2001, Tojó manteve que executara os homicídios sozinho, mas insistiu que Sara o levara a fazê-lo. Admitia ter matado, mas colocava nela a origem da decisão. Sara recusou essa versão. Nuno declarou-se inocente. A pergunta já não era se todos pertenciam ao mesmo círculo. Era se esse círculo também tinha sido um plano criminoso. Os peritos explicaram em audiência o que os perfis mistos permitiam e o que não permitiam concluir. O coletivo chegou ainda a deslocar-se à casa de Valde Ilhavo para confrontar o espaço com as versões apresentadas. A violência podia sugerir mais do que um interveniente. A disposição da casa podia tornar certas sequências possíveis. Nenhuma impressão espacial substituía a prova de quem ali estivera naquela madrugada. O Ministério Público pediu a pena máxima para Tojó e defendeu igualmente a condenação de Sara. Em relação a Nuno, o grau de certeza era diferente. A decisão foi deixada à apreciação do tribunal. Em poucas palavras, a própria acusação chegava ao fim com forças desiguais. Tinha um autor confesso, uma alegada instigadora sem confirmação independente e um possível participante que o ADN já não conseguia colocar com segurança na execução. Faltava testar a história mais famosa do processo. A tese ritual apoiava-se numa combinação que, em 1999, parecera significativa. O eclipse, as facas, as cartas, os textos sobre a morte
e o universo musical dos suspeitos. A investigação chegou a interpretar esse conjunto como sinal de premeditação num quadro de grupo. No julgamento, porém, os elementos não demonstraram que os homicídios fossem um ritual nem que um culto satânico tivesse determinado as mortes. Esse resultado desmontava a explicação sem negar os materiais que lhe deram origem. As cartas, as referências à morte, a banda e o eclipse existiam. O que faltava era a ligação entre esse universo simbólico e a decisão concreta de matar Jorge e Maria Fernanda. Também não se provou uma passagem direta entre o death metal e os atos de Tojo. Sem essa ponte, a música e a correspondência explicavam uma linha de investigação e o enquadramento adotado pela imprensa, mas não o motivo de 2 homicídios. A história pública mais memorável do caso tornou-se uma das partes menos sustentadas da acusação. Mesmo depois do julgamento, o rótulo não desapareceu. Estudos posteriores da cobertura portuguesa mostraram que a associação do crime à música extrema e ao satanismo continuou a ser reutilizada durante quase 2 décadas. A hipótese inicial transformou-se em memória pública. Depois, essa memória regressou às notícias como se o tempo a tivesse confirmado. O tribunal tinha recusado a motivação ritual, mas o nome crime satânico sobrevivia ao veredito. O motivo que o tribunal deu como provado era muito menos cinematográfico. Tojo beneficiaria financeiramente com as mortes, através do seguro dos pais. O interesse económico foi considerado um motivo fútil. A pista introduzida discretamente durante a investigação tornava-se agora a explicação judicial. Enquanto o país olhava para o eclipse, o tribunal olhava para uma vantagem concreta. Isso não significava que cada sombra do processo tivesse desaparecido. O coletivo admitiu que existiam suspeitas em torno de Sara. Suspeita e intuição, contudo, não permitiam condenar. Quanto a Nuno, a nova perícia não estabelecera que o seu ADN estivesse nos vestígios. E uma absolvição não prova que todas as hipóteses eram falsas. Estabelece que nenhuma delas foi demonstrada com a segurança exigida para retirar a liberdade a alguém. No caso de Sara, o próprio tribunal admitiu ter considerado seriamente a possibilidade de ela ter planeado o crime com Tojo. A frase seguinte foi a que decidiu o resultado. Faltava a prova concludente que permitisse passar dessa convicção intuitiva para uma condenação. Essa fronteira pode ser frustrante para quem procura uma resposta total. É também a fronteira que impede uma pena de 25 anos, fundada apenas na versão interessada de outro arguido. A diferença entre os destinos tornou-se então clara. Tojo confessara e o estava materialmente ligado à cena. A acusação contra Sara dependia essencialmente da versão dele. A principal prova contra Nuno já não conseguia identificá-lo. A 17 de abril de 2001, António Jorge Machado foi condenado por 2 homicídios qualificados. O cúmulo atingiu 25 anos de prisão, a pena máxima permitida pela lei portuguesa. Sara Matos e Nuno Lima foram absolvidos por falta de prova suficiente do envolvimento que lhes era atribuído. O verdito não encerrou a disputa entre as versões. Tojo continuou, anos depois, a atribuir a ideia a Sara. Essa acusação nunca recebeu validação judicial. O que o processo fixou foi mais limitado e mais sólido. Ele matou os pais. O alegado papel de Sara, a participação de Nuno e a motivação ritual não ficaram provados. Na prisão, António Jorge não registou problemas disciplinares relevantes e prosseguiu estudos. Pedidos anteriores de libertação foram recusados, até o Tribunal de Execução das Penas considerar reunidas as condições para a liberdade condicional. Pesaram o comportamento prisional, medidas de saída já cumpridas e apoio familiar. A 7 de março de 2017, depois de mais de 17 anos de reclusão, Tojo saiu do estabelecimento prisional de Coimbra. A liberdade condicional prolongar-se-ia até ao termo previsto da pena, em agosto de 2024. A decisão não alterou os factos julgados, não confirmou as versões posteriores e não apagou a condenação. Aplicou as regras previstas à execução de uma pena com duração definida. Décadas depois, o caso continua preso a 3 imagens: o eclipse, o death metal e o satanismo. São imagens fortes e fáceis de recordar. O processo deixou uma conclusão menos espetacular. Tojo matou Jorge Machado e Maria Fernanda por um motivo econômico.
As acusações que estendiam a responsabilidade a Sara e Nuno não alcançaram prova suficiente. Durante anos, Portugal recordou o eclipse. O processo obriga-nos a recordar primeiro Jorge Machado e Maria Fernanda e a diferença decisiva entre uma história irresistível e um facto provado. Se conhece alguém que ainda recorda este caso apenas pelas manchetes do crime satânico, partilhe este episódio e subscreva o Arquivo Criminal para acompanhar as próximas investigações. Até próxima, fiquem atentos.